Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso programa Em Destaque aqui pela tela da TV Sim SBT. Uma honra ter a sua audiência com a gente neste horário, então, na nossa programação. E hoje nós vamos conversar sobre shopping e como ele também transforma a realidade. No caso aqui do Espírito Santo, em especial sobre uma cidade, Cariacica. Nós estamos falando então sobre o Shopping Mochuara. Está completando 11 anos já no mercado, mas a transformação que ele provoca, a gente já percebe que vai muito além desta data já comemorada e muito. Vamos saber, inclusive, perspectivas, novidades e tudo que o shopping, então, também apresenta para o consumidor do Espírito Santo, não só do morador, com certeza. Por isso que a nossa convidada já está aqui presente nessa manhã, Tássia de Carvalho, que é gerente de marketing do Shopping Mochuara, a quem a gente agradece e dá bom dia. Bom dia, Tássia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Que bom, eu que agradeço. Até para falar de uma transformação muito grande, né, que o shopping proporcionou para a própria cidade, para o próprio comércio da Grande Vitória, né? Porque não deixa de ser relevante quando uma estrutura dessa é erguida e vai aí se transformando, né, com a sua estrutura ao longo dos anos, oferecendo diferentes produtos e serviços, inclusive. Acho que a gente pode começar com esse panorama. 11 anos, que leitura você tem sobre esse tempo já do Shopping Mochuara? Legal. Bom, são 11 anos trazendo novidades para a cidade, marcas exclusivas, devolvendo para a sociedade aquilo que ela também traz para a gente. Então, acredito que essa interação entre população e shopping é o que faz a nossa vida realmente ser cada vez melhor ali dentro do shopping. Uhum. E ele está localizado, né, nas margens da BR-262 ou Avenida Mário Gurgel, né, porque ela foi municipalizada naquele trecho também, pertinho ali da Ceasa. Então, é um ponto que criou, inclusive, um eixo de desenvolvimento. Se a gente olhar esse histórico, né, Tássia? Sim. Como que vocês observam isso também como indução de melhorias para uma região? Sim, quando a gente olha nos últimos anos, a gente teve um investimento aí de mais de 13 milhões de reais para fazer com que o Shopping Mochuara fosse... Nós somos o único shopping, nós somos o shopping da cidade. Então, realmente, a gente sempre está investindo em novidades. Eu vou falar um pouquinho aqui depois, mais novidades que a gente está trazendo aí para Cariacica. E ser o shopping da cidade é um orgulho e uma responsabilidade. Exatamente. Cria uma marca, até o próprio nome, né? Escolhido por uma referência, né, da cidade, que é o Monte Mochuara. Exato. Não dá para nem desconectar, né? Não. E do shopping a gente consegue ter essa visão dele, né? Então isso é bem impactante, assim. E saber que há 11 anos a gente faz parte da história de tantas pessoas. Do primeiro beijo, do primeiro emprego, de pedidos de casamento, de primeiros passeios de bebês. Então, isso é muito marcante pra gente. Que bom. Teve pedido de casamento lá? Teve pedido de casamento. No último puxadinho agora, em abril, uma pessoa subiu no palco e pediu a mulher em casamento lá. Foi muito bonito. Foi. E ela aceitou? Ela aceitou. Então tá bom. Foi uma história feliz. Que bom. E será ainda mais, né? Com certeza. Depois a gente vai entender o que é o puxadinho também, para você ficar atenta a toda essa programação que o Shopping Mochuara oferece também. E aí, Tássia, vamos fazer uma radiografia? O que tem na estrutura do Shopping Mochuara hoje? Bom, a gente tem bastante serviços, a gente tem 2 torres comerciais, novas marcas que chegaram agora. Então, acabou de inaugurar a Havana, o WePink. A gente vai ter a primeira gelateria de Cariacica, que é a Calebito, o Worsten, Zering, Santa Lola. Então, são muitas, First Class... São muitas marcas que a gente realmente foi pioneiro aqui na cidade de Cariacica. Uhum. E ainda, né, se a gente pensar nesse mix de ofertas, né, e o shopping ele induz isso, então tem academia, tem supermercado, tem padaria, né, tem serviços médicos. Sim. Então tem uma gama de produtos e serviços que as pessoas podem ter acesso estando no Shopping Mochuara, né? Por vezes, Cariacica, né, sempre teve uma questão antes, claro, da inauguração do Mochuara há 11 anos, assim, se deslocar para fora da cidade, né, procurar um centro comercial que não fosse aquele localizado, então, no próprio município. E aí, pela própria localização dele, até foi tornando a proximidade com alguns bairros que não eram privilegiados com centros comerciais, como Campo Grande, ainda é hoje, mas né, acabou trazendo o que eu falei de indução.
Isso ficou perceptível ao longo desse tempo também para vocês? Com certeza, com certeza. Hoje a gente fala com muito orgulho que somos o shopping da cidade porque as pessoas nos reconhecem assim. Então, a gente vê nas nossas redes sociais o quanto as pessoas entram, comentam, quando elas estão dentro do shopping. É um amor mesmo pelo shopping, porque eles reconhecem tudo que a gente trouxe para a cidade de Cariacica. Que bom. E já, então, vamos sabendo o que significa aí o puxadinho, porque, entre outras questões, né, a gente vai saber que ele também aí é um marco até no calendário do próprio shopping, mas acaba entrando até para a cidade, Calendário né? da cidade, com certeza. Pra gente o que é, porque também acabou de ter um recentemente, né? Isso, a gente teve um em abril, o Puxadinho Mochoara, que é uma festa onde a gente traz vários cantores e aí a gente consegue trazer para a população algo que é gratuito e que eles podem se divertir muito. Então, a última edição foi agora em abril e a próxima será em setembro. Então, falo para vocês sempre seguirem a gente nas redes sociais, para vocês estarem acompanhando aí, que vai ter muitas festas aí da nossa Arena Mochoara, que é no G7. Tem isso, né? O pessoal, quando olha a estrutura, pensa que o G7 é acima das lojas, então, né? É isso mesmo, é em cima. É o nossa Arena Mochoara. A gente acabou de ter uma feira agro lá. A gente tem outros eventos agora para o Dia das Mães. Ainda está acontecendo a nossa campanha de Dia das Mães. A gente vai trazer um show com Leandro Sapucaí e Pele Morena. Então, acho que é legal falar também que quem for consumir no shopping, a cada R$500 em compra, troca por um par de ingressos de um nome nacional e que vai fazer a festa aí de todas as mães. É um show de presente para sua mãe no mês das mães. Não estranha não, tá, gente? É para o Dia das Mães ainda, né? Isso, o show vai acontecer dia 24 de maio na Arena Mochoara. Então, dá tempo de participar. Os ingressos são limitados. Mas se você for no shopping consumir, é só juntar R$500 em notas fiscais que você consegue trocar pelo par de ingressos. Excelente. Esse ponto eu acho sempre muito importante ser ressaltado, Tássia, que não é propriamente criado para isso. Mas quando o shopping ele se torna uma área de eventos, né, e vai seguindo aí uma vocação, né, pela vocação do Puxadinho, outros que já tiveram outros eventos lá na estrutura, você cria também essa referência, né? Com certeza. De que seja de música ao vivo, né, de uma feira de produtos agropecuários, né? Então, esse ponto de ser ainda melhor do que as pessoas, né, julgavam lá atrás, antes ainda da inauguração. Né? Sim, e a gente faz pesquisa todo ano. E aí, com base nas nossas pesquisas, é como a gente faz o nosso calendário de entretenimento. Então, o Puxadinho, agora o Dia das Mães, foi baseado na pesquisa, onde o estilo musical mais pedido pelos nossos clientes é samba e pagode. Então, a gente fez com base na pesquisa para realmente a gente devolver o que eles buscam dentro do nosso shopping. E buscam muitas coisas. Muitas coisas, exatamente. Como é que é lidar com o shopping? Porque, assim, eu vejo como uma questão de vivência mesmo, né? E as pessoas buscarem apenas para uma passagem, aí procuram também para ter, né, o seu consumo, para ter o seu lazer, uma refeição. Como é que é lidar com todos esses diferentes objetivos, mas tudo no mesmo lugar? Eu vejo muito a gente levar experiência para as pessoas, essa conexão com a cidade de Cariacica. As pessoas elas têm que se conectar realmente com a gente e saber que elas são pertencentes. O shopping é delas, é para elas. Que cada um saia com uma história para contar do Shopping Mochoara. Então, isso é muito importante para a gente. Logo mais a gente vai ter aí a inauguração de uma praça, que vai chamar Praça Mochoara, que vai ser a pracinha de bairro dentro do shopping, onde as pessoas vão poder ir lá ao ar livre, vai ter um espaço para criança, vai ter um espaço para o seu pet. Então é isso que a gente quer trazer para dentro do shopping, vários tipos de experiência para que as pessoas tenham muitas histórias para contar. Que bom. E nessa praça é novidade, então, né? Essa praça é novidade, inaugura em junho, e aí segue as nossas redes sociais para saber a data certinha. Bom, quando você olha de frente o shopping, né, se eu não me engano, fica um pouquinho mais à esquerda, né? Quando você estiver de frente para ele pela rodovia, Isso. Então é um pouquinho mais à esquerda ali. Pela entrada BR. Onde tem um supermercado, inclusive, né? Ali de frente para essa área da praça, o supermercado do shopping. Exato. Mas eu até falei, né, aqui, é bom ressaltar, falei da referência da rodovia BR-262 ao Mário Gurgel, mas o shopping tem uma entrada lá por trás também. Pela entrada bairro. Pela leste-oeste, né? Isso, a entrada bairro também. Entrada bairro. Que aí você entra pela academia ali, você já entra
A gente tem uma universidade também ali, então pode escolher. Tá vendo como é plural? É importante, é sempre importante a gente saber sobre esses acessos aí mais fáceis, também dependendo do seu trajeto. E também, né, Tássia, tem uma questão que é o shopping mais perto de Viana. Sim. Né? É o shopping mais perto de Domingos Martins. Se a gente pensar como a localização de um centro comercial desse faz a diferença não só para o próprio município, mas para um entorno, e às vezes nem tão entorno assim, porque a influência ele extrapola até muitas vezes, né? Sim, a gente recebe muitos clientes de Domingos Martins, Viana. As pessoas que vêm mesmo passam primeiro pelo Shopping Mochoara e aí param e conhecem ali e muitas vezes se tornam nossos clientes fiéis. Que bom. E tem um número também de geração de empregos nisso, né? Quantas lojas lá dentro fazem tudo isso se movimentar, além, claro, desse calendário aí festivo que a gente já adorou de saber mais. Então, na volta do intervalo, a gente sabe ainda mais sobre esses 11 anos do Shopping Mochoara e o que vem pela frente. Não é só festa também não, a gente tem muita coisa a apresentar, tem a praça também, claro, que já entrou aqui na nossa lista, mas outros destaques aqui já temos para te apresentar. Um instante só, a gente já volta. De volta com o nosso programa em destaque aqui na sua manhã da TV Sim SBT, a gente continua falando sobre shopping, em especial o Shopping Mochoara, localizado em Cariacica, ele que está comemorando 11 anos já de existência, trazendo uma dinâmica muito importante para a vivência do município, mas também na área econômica, como a gente já entendeu em boa parte da conversa no nosso primeiro bloco com a nossa convidada que continua aqui conosco, Tássia de Carvalho, que é gerente de marketing do Shopping Mochoara, falando conosco sobre atrativos, diferenciais. Por que, né, um shopping movimenta tanta coisa? Justamente por causa de sua diversidade, né, nas ofertas de produtos e serviços aos clientes. Não só do município de Cariacica, onde ele está, mas como a gente entendeu, grande parte da Grande Vitória e até fora dela, pelo fluxo de clientes, que a gente até ressalta para você daqui a pouco. O que eu prometi falar é sobre empregos, né, nessa volta aqui com a Tássia. Tássia, como que o shopping ele estrutura tantas coisas, né? Inclusive vagas de emprego, até para o funcionamento das lojas que estão lá dentro, né? Que números a gente pode ter para entender tudo isso? Bom, o shopping ele movimenta e contribui com a economia local, gerando novos empregos. Direto e indiretamente, são mais de 3 mil empregos que a gente contribui. E a gente está com mais de 250 vagas abertas, vistas essas novas lojas que estão chegando. Então, quem quiser se candidatar, é só entrar no nosso site, que lá tem o link com todas as vagas que estão disponíveis. E pode deixar o currículo também no nosso site, que é www.shoppingmochoara.com.br. Ótimo. Então, a gente deixa aí na tela também para você lembrar de olhar esse endereço para uma nova oportunidade ou melhorar ainda mais você que lida com comércio e lojas. Fique atento, porque sempre tem possibilidade de crescimento também, então não tem aí nenhuma barreira. Basta você ficar atento se o perfil se adequa à vaga ofertada. Sim, muitos participam com o primeiro emprego, né? Então isso é muito importante. Às vezes a pessoa acabou de sair da faculdade ou está procurando realmente o primeiro emprego. Tem muitas vagas disponíveis lá, como vendedores, atendente de loja, auxiliar de escritório, tem bastante vagas para vocês, cozinheiro, né, na parte da praça de alimentação. Verdade. Então, dá para entrar no site e ver essas vagas. Fica aí de olho nisso. Bem, a Tássia até falou no primeiro bloco sobre algumas lojas novas que estão chegando, né? Havana, Wipink, Santa Lola, e tem outras tantas. E aí, Tássia, além de falar sobre essas marcas que vão agregando ao portfólio do shopping, né? Isso mostra também que os espaços dentro dele vão sendo ocupados cada vez mais. Sim. Até acho que o limite que ele tem, né? Também. Exato. Hoje a gente está com 97% de ocupação, que é um dado histórico para esses 11 anos aí de shopping, é a nossa ocupação máxima. Mas você que é lojista, que gostaria de também empreender dentro do shopping, a gente ainda tem grandes oportunidades. Então, só entrar em contato com a gente também lá para entender como é que funciona esse nosso comércio. E tem uma ala toda para ser aberta, é isso? Onde essas lojas vão ficar? Como é que é? A gente acabou de abrir um corredor que já tem 6 lojas para inaugurar.
uma clínica de oftalmologia, Oftalmo Plus, uma ótica DNZ. A gente vai entrar com uma loja de diversão de aqueles óculos de VR, né? Então, vai ser bem interessante. Uma barbearia que acabou de abrir lá também. Então, tem bastante ocupação diferente dentro desse corredor. Que máximo. E o shopping, gente, tem uma vivência realmente dinâmica, né? Quando esses espaços vão acabando, né, tendo a sua ocupação, e isso é muito bom, né? Mas, por exemplo, né, uma loja que começa pequena pode, então, ganhar espaços maiores, um quiosque passa a ser uma loja. Então, essa dinâmica é muito importante para essa vivência dinâmica que é natural desse tipo de negócio, né, Tássia? Sim. Então, a gente tem que ficar sempre atento com isso e visitar cada vez mais, né? Exato. E eu comentei, né, dos 13 milhões que a gente investiu nesses últimos anos. Essas melhorias, elas estão na implantação de um novo sistema de Wi-Fi, de internet mais rápido. Então, o cliente, quando está lá, ele tem internet para usar gratuita dentro do shopping. A gente monitoramento também em segurança. E essas novas lojas que a gente trouxe para dentro do shopping. Exato. E aí também tem uma questão, né, do uso, por exemplo, do shopping, porque eu bem me lembro, né, você começa com uma estrutura e depois vai vendo as demandas que existem, né? Tinha loja de material de construção, onde era estacionamento, né? Sim, Então, é isso que vai agregando ainda mais. Vai aparecer uma padaria na frente do supermercado. É isso. E é legal falar dos nossos restaurantes, né? A gente tem Johnny Rockets, tem o Alegria, tem o Terra Vista, que são restaurantes. Esse final de semana teve um movimento excelente para o Dia das Mães, de domingo, Dia das Mães. Então, acho que é importante ressaltar essa nossa ala gastronômica dentro do Shopping Mochoara. Que para a própria cidade também é importante tê-la, né? Uma área gastronômica assim de relevância. Exato. Primeiro Johnny Rockets, primeiro Havana, a gente tem o Milk Moo, KFC, McDonald's, né, Imperador Burger, tem BK, Bob's, são muitas marcas. Exato. Divino Fogão, Spoleto, então tem para todos os gostos. Que bom. Por isso que é relevante quando a gente traz um assunto como esse, né? Para a gente ter a noção de como é pujante o comércio de uma cidade como Cariacica, que não é a das menores do Espírito Santo. Cariacica, se eu não me engano, é a terceira ou quarta. Terceira, né? exato. Então, terceira, né? E nós somos... Em população, tá? E nós somos o terceiro shopping com maior fluxo de clientes. Em 2024, a gente cresceu 16% em fluxo de cliente e 24% em vendas. Então, é um número muito significativo. Que bom. Até no fluxo de clientes que a gente estava falando aqui, né, de pessoas, de onde elas são de origem, né? Citei a questão que os vizinhos têm uma influência muito grande, aliás, é o contrário, o shopping tem influência nos vizinhos. Exato. Então, Viana e Domingos Martins aparecem bastante, né? Aparece. 76% são moradores de Cariacica e 24% são moradores de Viana, Domingos Martins e outras regiões ali, outras cidades da região. Que bom. Essa é a relevância de um assunto como esse na sua manhã. E, como a gente falou, o shopping está comemorando 11 anos, né? Teve bolo, gente. Mas não tá aqui, não. Infelizmente, já cobrei aqui fora do ar também. Mas foi um bolo nada pequeno também, nem humilde. Foi uma extensão dele colocada dentro do shopping. E a gente mostra até para vocês nas imagens também. Mas, Tássia, explica pra gente. Que ideia foi essa de comemorar o aniversário? Bom, nada melhor do que comemorar 11 anos com um bolo de 11 metros. Então, é um bolo que realmente as pessoas... se divertiram ali a ver. Muita gente falava, nossa, eu nunca vi um bolo tão grande. Mais de 200 quilos de bolo, mais de 2.000 pedaços entregues num bolo de 11 metros. Então, foi uma comemoração muito especial para esses 11 anos do Mochoara. E era de graça? Era de graça, era só entrar ali na fila e a gente serviu nos corredores também. Então, todo mundo conseguiu consumir o bolo. Quem passou lá. Quem passou lá. Você vai para os 12 anos. O próximo, que aí é maior um pouquinho. Exatamente. 1 metro a mais. Que bom, né? Acho que celebrações assim são realmente relevantes para marcarem datas, né, desse jeito. E fica da memória da pessoa. Claro. Né? E mostra um carinho, né, da administração, enfim, de toda a equipe que toca, né, o shopping, com o seu cliente que está ali naquele momento, né? Com certeza. Isso é muito bom. Empresários, os nossos lojistas, que são os nossos clientes internos, sem eles a gente não formaria esse shopping tão maravilhoso. Falando em datas, né, importantes, a gente acabou de falar de Dia das Mães, tem a própria programação do shopping, né, do Puchadinho, vai vir a Praça Mochoara, enfim, tem uma questão aí já do calendário próprio do shopping. Mas os shoppings também funcionam, né, com um movimento que alavanca o comércio. Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal.
E aí, o que eu penso, pelo menos, tá? Isso aí você pode dizer da sua experiência aí no marketing também, né? Certo. Que é pensar a novidade da data seguinte. Exatamente. Como é que é esse trabalho para oferecer, inclusive, como a gente acabou de falar, né, para os clientes, para os lojistas também, né, fomentarem as suas vendas? Como é que é pensar isso de uma maneira antecipada? Como é esse trabalho para vocês? É todo um planejamento estratégico com base em pesquisa, com base em dados. Hoje a gente trabalha só baseado em dados, o que o nosso consumidor realmente gostaria que a gente trouxesse para eles. E aí você falou de Natal, né? Nós estamos vendo o Natal desde março. Sério? Sério. Desde março? Então as pessoas falam, nossa, mas tão cedo, mas a gente já precisa contratar decoração, entender como que vai ser, o que a gente vai abranger para este ano, qual vai ser esse entretenimento que a gente quer levar para os nossos clientes. Então, é um trabalho de muito tempo. E a gente sempre faz o nosso planejamento estratégico um ano antes e sempre para 2 anos seguintes. Então, para 25 e 26 e assim por diante, para a gente poder ver ao longo prazo o que a gente quer trazer para a cidade. Tem alguma pista, será? Do Natal? Vou pedir para seguir a gente, @Shopping Mochoara, para ter tudo lá, vai ter todas as informações e a gente está sempre falando com o público, entregando mimos nos corredores para quem segue a gente nas redes sociais. Então, segue a gente. Que bom, é isso mesmo, faz parte do negócio, a surpresa, obviamente. Eu acho que não falta Papai Noel, né? Pelo menos isso está garantido, né? Com certeza. Então tá bom. O velhinho, ele é o ator principal aí do Natal. Que bom. Eu acho que é isso que movimenta e fomenta toda essa história em torno de um shopping, né? A Tássia logo no começo falou até de pedido de casamento, primeiras vezes ali, né? Primeiro passeio de uma mãe com sua criança, seu filho, enfim, shopping é um lugar as pessoas consideram seguro e são seguros até para isso mesmo. E aí, Tássia, né, esses momentos especiais cada vez se alternam ainda mais, né? E o shopping vira essa concentração de tudo. Como é que vocês também acabam recebendo essas experiências dos clientes? Para saber sobre isso mesmo, né? Como que foi relevante aquela passagem por ali? Bom, muita gente fala com a gente através das redes sociais. Alguns param a gente no corredor, vê que a gente está de crachá e conta as memórias, as histórias. A gente tem ali segurança, o pessoal da limpeza que também recebem muitas histórias e depois trazem para a gente os próprios lojistas, né? Então, esse relacionamento com o cliente, ele vai além ali, né, do dia a dia, assim, vai através das redes sociais, do nosso saque. Então, é muito importante para a gente entender o que o cliente está querendo. Muito bem. Então, tem aí, ó, voz ativa do cliente, né, e ouvidos ativos de quem está lá trabalhando. Muito bem. Fora também que são os cinemas de Cariacica, né, que estão localizados lá, não é isso? Sim, a gente tem o Cinépolis lá, sempre com as estreias. Agora, dia 20, o tão esperado Lilo e Stitch, vai 22 de maio, vai estrear. Então, corre para lá que vai ser fantástico, assim. Muita gente tá pedindo pra gente, então a gente tá colocando os produtos que tem, contando um pouquinho aí do spoiler do filme. Que bom. Eu percebi, pelo menos até agora, Tássia, aí é uma questão de posicionamento mesmo dos profissionais, né? Eu até falei agora, né, do ouvido atento também, junto com essas vozes ativas. Isso vai refletindo cada vez mais também o carinho das pessoas com uma estrutura aberta, né, como o shopping é. A gente falou isso também um pouquinho, mas acho que é bom ressaltar pela importância que isso tem, né? Tem a frequência das pessoas que são convidadas a estar lá, claro, para consumir, né, os produtos que são excelência, em excelência no mercado, mas quando as pessoas ouvem o cliente, o diferencial vai aparecendo a partir dessas experiências, então, de escuta. Sim. É por aí? É por aí. Porque a gente trabalha para entregar cada vez mais um shopping completo, com entretenimento, com lazer, com gastronomia, com serviços diferenciados, assim como a gente falou do supermercado, a gente falou da padaria, a gente falou não falamos, né? Mas depois dos bastidores a gente falou do posto de vacinação, que é tão importante. Quantas pessoas vão lá dar a primeira vacina ou vacina nos idosos? Então a gente quer ser realmente um shopping cada vez mais completo para a cidade de Cariacica. Afinal, nós somos o shopping da cidade. Exato, e carrega um nome muito importante para o próprio município, né? Essa questão do posto de vacinação a gente pode chamar de contrapartida social? Sim, com certeza. A gente
é o que eu falei, né? A gente quer devolver para a população tudo o que eles também trazem para a gente. Então, através da vacinação, através do entretenimento, a gente tem o Mochoara Kids uma vez por mês, que a gente traz teatros gratuitos para as crianças. Então, fica ligado nas nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando lá. O último Mochoara Kids, que foi no final de abril, a gente levou o teatro do Lilo e Stitch. E teve mais de 2.500 pessoas nas 3 sessões. Então, é muito importante, porque as pessoas esperam por esse entretenimento. Então, vocês clientes, né, saibam que para a gente é muito importante saber o que vocês querem para a gente realizar um shopping cada vez mais completo. E daqui para frente, o que está previsto? A gente falou do puxadinho, mas qual calendário mais aparece aí então para a gente? A inauguração da Praça Mochoara, que são mais de 13 mil metros quadrados. Verdade, grande. É enorme, que as pessoas vão ter esse lazer aí ao ar livre e vão poder se divertir, fazer piquenique, levar o pet. Novas inaugurações, que eu ainda não posso contar todas, mas já falei de Calebisto, Casa do Celular, falei da ótica, teve muita coisa boa por aí. Então, assim, acho que a gente tem Dia dos Pais em breve, né? Dia dos Namorados, shows, então, festa junina, a gente vai ter uma grande festa junina, 2 grandes festas juninas agora em junho, então fica ligado nas nossas redes sociais para saber, tem muita coisa boa por vir. Então a gente vai ter muita novidade, fique atento mesmo às redes sociais então do shopping, a gente deixou aí passando para você, mas acima de tudo entender que essa dinâmica, esse investimento todo, até vamos repetir, 13 milhões, né, nesses últimos 11 anos, não é pouco não, até para fomentar ainda mais o desenvolvimento de uma área tão importante da nossa grande Vitória, em especial do município de Cariacica. Então, essa atenção já está colocada aqui e tantas outras novidades vão voltar quando a Tássia também estiver aqui com a gente presente, né, Tássia? Tá aí, quero agradecer ao nosso público tão querido e tão fiel e saiba que a gente faz um shopping para vocês. Que bom. E, na sua pessoa, parabenize todos que estão aniversariando junto com o shopping, então, nesse trabalho tão importante. Muito obrigada, Fábio, pela oportunidade. Obrigada. E eu que agradeço mesmo. E agradecemos a você, que também saiu muito mais informado, atento a como um shopping tem tantas histórias, também tem altos investimentos, mas também faz o desenvolvimento acontecer numa cidade como a gente está vendo aqui com essa história do Shopping Mochoara. Nós agradecemos a sua audiência, fique aí, então com o seu dia muito mais informado a partir desse nosso programa e a gente te convida a voltar amanhã no mesmo horário também. Um grande abraço e até lá. Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.